Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. O Evangelho nos mostra uma cena simples, mas profundamente reveladora. Alguém se aproxima de Jesus e pergunta por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, enquanto os discípulos de Jesus não jejuam. A pergunta parece religiosa, correta, até piedosa, mas no fundo ela carrega algo muito humano: a comparação. É como se dissessem: estamos fazendo tudo certo, estamos cumprindo os ritos, estamos nos sacrificando, e eles não. Essa pergunta não nasce da busca sincera por Deus, mas da inquietação de quem mede a fé pelos comportamentos externos. E isso atravessa o nosso tempo com uma força impressionante. Jesus responde sem entrar na lógica da comparação. Ele muda completamente o eixo da conversa. Ele não discute o valor do jejum, ele não desautoriza a prática, mas ele revela algo mais profundo. O problema não é o jejum, é a falta de discernimento do tempo que se está vivendo. Quando Jesus diz: podem os convidados do casamento jejuar enquanto o esposo está com eles? Ele está dizendo algo essencial. A fé não é uma coleção de práticas desconectadas da realidade. A fé nasce do encontro, e cada encontro gera uma resposta adequada. Enquanto o esposo está presente, o tempo é de alegria, de proximidade, de comunhão. Jejuar nesse momento não seria santidade, seria incompreensão, seria tratar a presença como ausência, seria viver como se Deus estivesse longe quando Ele está ali caminhando junto. Isso nos obriga a olhar para a nossa própria vida espiritual. Quantas vezes seguimos práticas religiosas corretas, mas deslocadas do coração? Quantas vezes fazemos coisas para Deus, mas sem perceber se ainda estamos com Ele? Quantas vezes o gesto permanece, mas o encontro se perdeu? Jesus não está relativizando a disciplina espiritual. Ele está dizendo que toda prática precisa nascer da relação viva com Deus. O jejum tem sentido, mas no tempo certo. Há dias em que o jejum é resposta de saudade, de busca, de arrependimento profundo, e há dias em que o que Deus espera é alegria, gratidão, permanência. Quando Jesus fala que dias virão em que o esposo será tirado, ele já aponta para a cruz. Ele reconhece que haverá tempo de dor, de ausência sentida, de espera. E nesses dias, o jejum voltará a ter lugar. Mas agora, naquele momento, o que está em jogo é reconhecer quem está presente. Em seguida, Jesus usa duas imagens fortes: o pano novo e o vinho novo. Ele não está falando apenas de costumes religiosos, ele está falando de mentalidade. Ele está dizendo que não dá para viver a novidade de Deus com estruturas interiores envelhecidas. Remendo novo em roupa velha não funciona. Vinho novo em odres velhos se perde, não porque o vinho seja ruim, mas porque o recipiente não suporta a fermentação, o movimento, a expansão. E aqui Jesus toca num ponto delicado da vida espiritual. Muitas vezes queremos a novidade de Deus sem mudar por dentro. Queremos experimentar algo novo, mas com as mesmas categorias antigas. Queremos que Deus faça algo diferente, mas sem mexer nas estruturas do nosso modo de pensar, de sentir, de viver a fé. Isso sempre termina em frustração. Jesus está dizendo que a vida com Ele não é um ajuste superficial, não é um remendo. É uma transformação que exige disposição interior, exige abertura, exige humildade para reconhecer que algumas formas antigas já não comportam aquilo que Deus quer derramar. Esse evangelho nos convida a uma pergunta muito concreta: estamos vivendo a fé como encontro ou como hábito? Como relação viva ou como repetição segura? Estamos atentos ao tempo de Deus ou apenas reproduzindo práticas que nos dão sensação de controle? O vinho novo continua sendo derramado. Deus continua se revelando, chamando, agindo. A questão é se estamos permitindo que Ele também nos torne odres novos. Porque só assim a novidade não se perde. Só assim o encontro não vira ritual vazio. Só assim a fé permanece viva. Amém.